Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um No Time for Gurus, um evento da 8D Hubify. A gente chama os maiores especialistas aqui do mercado em marketing, vendas e atendimento. Hoje é um evento muito especial que a gente está fazendo dentro do RD Summit 2024, o maior evento de vendas e marketing da América Latina, em parceria com a DH Media, que está ajudando a gente aqui com toda a nossa estrutura. Eu sou o Oscar, tá? Oscar Sigatti, sou sócio e CDO da Hubify. E hoje a gente está aqui para falar sobre como integrar mídia paga e métricas com os principais objetivos de negócio. E a gente está aqui com dois grandes nomes desses temas. O primeiro deles é o Eric. Ele é diretor de e-commerce e tem passagem aí em grandes e-commerces, né? Obviamente, Fast Shop, Opa, Pneu Store, Clube da Borracha. Então, Eric, quer se apresentar aí rapidinho para a gente, contar rapidamente um pouco da sua experiência? Obrigado pelo convite, Oscar. Bom, eu vou começar um pouquinho mais atrás lá, que faz muito sentido aonde eu cheguei, né, e o que eu faço. Sou engenheiro de formação e acabei complementando minha formação logo em seguida com marketing, porque precisava, estava atuando nesse mercado, então fui buscar uma pós-graduação em marketing. E essas duas áreas realmente traduzem muito, né, o que eu tenho aplicado na minha carreira ao longo do tempo. E passei por algumas operações, sempre de varejo, né? Na verdade, a grande maioria das operações que eu participei eram de varejos. Passei pela Natura, passei pela Netshoes, né? Opa Design, acho que a gente tem uma história em comum lá atrás, né? Mais de 10 anos na Opa Design. Passei por algumas operações grandes, como a Fast Shop mesmo, a Pneu Store, né? Fui o primeiro head de marketing do grupo. Eles, né, queriam dar esse passo mais para frente e escalar a empresa para isso. Hoje eu estou à frente da operação do Clube da Borracha, mas também fui VP de e-commerce da B4A, um grupo que tem duas grandes unidades de negócio, a Mass Market, que na época era o maior e-commerce, o maior varejo online de produtos para cuidados pessoais e público masculino, e a Glambox, que até hoje é o maior clube de assinatura, né, de cosmético aqui do Brasil. Então, passei por alguns lugares ali. E nosso segundo convidado, a gente está aqui com o Lucas Yokota, CEO da Purple Metrics. Lucas, conta um pouquinho aqui pra gente também de você. Boa, valeu Oscar pelo convite. Curiosamente, eu adoro falar de métricas e marketing. Sei que não é todo mundo que gosta, mas eu adoro falar disso, então gostei do convite. E falando da carreira, eu também quase virei engenheiro, mas na verdade formei em marketing. E eu achei muito bom, porque marketing bem feito é uma combinação de criatividade com muita análise, muito número. Então acho que foi uma combinação legal. E mais do lado profissional, assim, eu fiz uma temporada legal em Big Techs, então fui Microsoft, fui Google, depois vim pro lado startup da força, então fui head de marketing no Fintech e agora eu sou CEO no Purple Metrics, que a gente é um software de ciência de dados para branding, né, mostrar que branding impacta negócio. E lá eu toco marketing, vendas e clientes. Boa. Legal, obrigado. E antes da gente começar aqui, queria pedir para todo mundo se inscrever no nosso canal, segue a gente no Instagram, @8dhubify. Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Vamos começar com uma um pouco polêmica. Polêmica de primeiro? É isso. Hoje em dia, de maneira geral, no dia a dia, todo mundo que trabalha com marketing, diretores de marketing, todo mundo, a gente tem uma enxurrada de métrica para tudo quanto é lado. Né? CPL, CPA, CAC, LTV, e aí tem CPM, CPC, tem um CTR, um monte de coisa lá. E a gente também tem as principais métricas de objetivo de negócio, ali, de negócio como um todo, que geralmente está relacionado a ou receita, ou ROI, ou alguma coisa assim. Lucas, você lá na Purple Metrics, como que você enxerga e faz essa vinculação entre as métricas principais de negócio ali, lá que tem, junto com esse monte, com essa enxurrada de métricas de mídia paga? Como que você faz isso? Cara, assim, quando eu penso em métrica, antes da métrica eu tento pensar o que a empresa quer fazer, né? Então, qual que é o objetivo daquela empresa antes de pensar na métrica? Porque a métrica é uma forma de medir alguma coisa, né? Então, eu diria que antes de pensar na métrica, você tem que dar alguns passinhos para trás, principalmente se for liderança, se estiver pensando mais estratégico, né? Dá alguns passinhos para trás, entende qual que é o objetivo daquela empresa. Então, será que você vai lançar um novo produto no mercado? Você vai expandir para um mercado que você não atua ainda?
Ou não, eu já sou líder no mercado, preciso ampliar ou manter minha liderança. Dependendo do teu objetivo, você vai medir coisas diferentes. Então, a primeira das coisas que eu gosto de olhar é qual que é o principal objetivo da empresa. E aí, a partir desse, você vai começar a desdobrar em níveis diferentes de objetivos e metrificações que vão fazer sentido. Então, aí cada negócio vai ter suas peculiaridades, mas às vezes se é uma plataforma, talvez você vai olhar quantos caras estão entrando na plataforma, se tem sign-up, se tem retenção, se tem churn, etc. Se você é um serviço, talvez você vai olhar outros tipos de métricas, né? Então acho que é um misto do teu modelo de negócio com o que aquela empresa quer fazer. E aí lá depois, acho que uma das últimas ramificações é você entender se a métrica da campanha está ressoando em tudo isso. Mas acho que tem que começar lá de cima. Legal. Depende muito, você falou, mas depende muito de modelo de negócio. Porque se você tem, por exemplo, um e-commerce, acaba sendo mais fácil. Mais fácil no sentido de a principal métrica, de maneira geral, de uma empresa começa com faturamento. Sim. E do e-commerce é mais fácil você pegar esse faturamento e conseguir associar de onde está vindo, minimamente. E em qualquer B2B é muito mais complexo, né? Porque acaba que você precisa do CRM, que sai do site, que vai para a ferramenta de marketing, que vai para o CRM, que você precisa de tudo. Como que... É mais complexo, não é? Aí sim. Não que eu acho que o e-commerce seja fácil, porque masterizar e-commerce, aí vou até deixar a bola aqui com o Eric, mas eu não acho que é fácil. Talvez a gente tá mais letrado por ser um business mais digital e aí você tem mais métricas para usar, mas beleza. Mas sim, conforme você vai tendo mais canais e mais iniciativas de marketing, na verdade, às vezes o que drive a receita não é só marketing, né? Você tem trade, você pode ter força de vendas, você pode ter parceiros. Então, quanto mais camadas e canais que geram crescimento, realmente você coloca um temperinho aí nas análises, né? Porque não é só, sei lá, o exemplo mais simples. Tem um restaurante, distribui um flyer, semana que vem mais gente, beleza. Mas e se você faz Google Ads, Facebook, Meta, parceiros, aí o negócio fica um pouquinho mais cabeludo. Aí eu acho que realmente você precisa de análises um pouquinho mais complexas para poder chegar na conclusão. Mas mesmo tudo isso, ela só faz sentido se ela estiver alinhada com o que o marketing precisa entregar e o que o negócio precisa entregar. Então, toda essa parte de análise, ela é quase que uma consequência dessas primeiras conclusões, né? Só complementando, acho que concordo plenamente. O número, a métrica, é numérico, né? Mas ela precisa de significado, né? Por que eu estou mensurando isso? E daí, a ciência do marketing, antes mesmo de definição da métrica que eu vou usar, é tornar um número algo com valor, com significado. E acho que por isso, antes de começar a implementar a métrica, definir as estratégias e objetivos do negócio é essencial para depois sim você ter como mensurar se você está no caminho certo. E acho que a métrica vai por aí, né? Mas depois do significado. Tem um exemplo que eu acho legal, que eu lembrei agora, que você está falando. Se eu não me engano, o Face, ele tinha uma métrica de usuários únicos por mês. Ou por semana, uma coisa assim. E eles mudaram para usuários únicos por dia. Só de você mudar a métrica principal da empresa, a empresa inteira vai mudar. Então imagina que a galera estava otimizando para o cara voltar, sei lá, pelo menos uma vez na semana. Agora não, eu quero que o cara veja todo dia. O cara vai ter que mudar tudo. Vai ter que mudar produto, a forma de fazer marketing, a forma de fazer engajamento na plataforma. Então, e aí eu tentando fazer a engenharia reversa, né? Não trabalhei lá e não defini essa métrica. Mas eu imagino que alguém percebeu que quando o cara está mais presente e uma frequência maior faz diferença para o negócio. E aí as métricas, elas são meras consequências dessa primeira conclusão que você vai ter anteriormente. E aí eu gosto do que você falou do significado, porque realmente a métrica ela tem que simbolizar alguma coisa, porque uma métrica mal definida, às vezes você joga a empresa para onde ela não deveria, ou, como no caso deles, me parece que foi o grande divisor de águas, né? Quando você pensa que o usuário tem que votar todo dia, aí você gera uma plataforma que realmente gera retenção, aí você tem um business um pouco mais parrudo, né? Com certeza. E Eric, conta um pouquinho quais práticas ou processos, como que vocês fazem lá hoje para justamente você ter essa métrica principal de negócio e você conseguir vincular com as outras e chegar até naquela última métrica pequenininha lá embaixo? Eu acho que primeiro começa com uma definição estratégica de todas as áreas. Uma empresa não funciona sozinho com marketing performance, por exemplo. Você precisa entender de negócios, de produto, de margem, por exemplo. Uma das coisas que
que pouca gente olha, será que o mesmo portfólio meu, com vários produtos diferentes, tem a mesma margem de ganho por produto? Talvez você tenha a capacidade de investir mais em alguns produtos e ter um ROI menor, né, um ROAS menor ali porque você tem mais margem, outros produtos são mais competitivos no mercado. Então, quando você alinha todas as áreas juntos, financeiro, área logística, inclusive, né, você, quando tá, pelo menos no meu caso, vendo e-commerce, a gente não vende só um produto, a gente vende um serviço de conseguir disponibilizar o produto na casa do cliente. Então são várias áreas que precisam ser integradas ali, né? E existe metodologia para isso, mas acho que se eu tivesse que definir alguma coisa mais geral, eu gosto muito do modelo de transparência entre as áreas, né? De você se entender e cada área saber como ela compõe um todo. Acho que esse é o primeiro passo numa cultura de gestão da empresa, para que cada área fale, então eu vou definir as métricas que apoiam o que o objetivo da empresa está. Se você tem áreas isoladas que trabalham independentes, né, em silos, possivelmente as áreas não se comunicam, elas não conseguem se ajudar e não conseguem somar para o resultado da empresa. Eu acho que um primeiro passo é conseguir dar significado, e para mim isso é muito importante, né? Acho que o meu trabalho como gestor é dar significado para todo mundo da empresa. Por que você faz isso, né? Por que está sendo executada uma ação? E a partir daí, então, você pode demandar de cada especialidade, de cada área especialista, que ela possa definir as métricas que vão apoiar, né, o objetivo central da empresa. E legal, e como que, porque de maneira geral, você pega as principais métricas, você cascateia, e como que você faz hoje, em questão de processo e tudo mais, para manter olhando para isso? Porque é muito... Existe uma cultura muito grande de definimos as métricas, não sei o quê, e aí chega num dia alguém vem e fala, mas tal métrica piorou, que não estava nem mapeado no começo como uma métrica importante. Como que vocês fazem hoje para fazer esse acompanhamento, para não ter nenhum tipo de problema em relação a isso, e que realmente a gente está acompanhando só os dados que são os corretos, ou que foram alinhados previamente e tudo mais? Primeiro, eu acho que uma boa empresa é composta de muitos especialistas, né? No meu caso, acho que o meu objetivo é conseguir fazer com que várias áreas de especialidades trabalhem em conjunto, né? Isso é um desafio, tá? Cada área de especialista vai ter o seu próprio valor e achar que o trabalho que ele faz contribui mais que, né, para o contexto da empresa. Então, existe um desafio realmente de conseguir pegar muitas áreas muito especializadas, principalmente no nosso negócio, que é muito tecnológico, e fazer elas convergirem junto. Mas existem várias metodologias para isso. Vou dar um exemplo do OKR, que é muito usado, né? E não é a primeira, e não foi a primeira ideia de cascatear isso, mas eu acho que as metodologias, ao longo do tempo, elas vão sendo atualizadas para o contexto mais atual, né, do momento, e vão sendo revisadas para conseguir alguns ganhos. O OKR é uma delas, né? E é uma prática bastante utilizada em várias empresas para gestão, onde você tem 2, 3 indicadores no máximo ali que representam os objetivos da organização, e eu, como uma área que suporta a organização, tenho que olhar como meus indicadores vão sustentar os indicadores da organização. Então eu vou cascatear, né, e desdobrar os indicadores macros da empresa, falando, os meus indicadores para apoiar os indicadores da empresa são esse tipo. No caso, se a gente for pensar em marketing digital, eu tenho um budget para gastar, eu tenho que ter uma eficiência de campanha, então talvez eu tenha que ter um ROAS bom, eu não posso pagar um tráfego muito caro, então eu tenho que controlar o CPC. E daí, lógico, vai de modelo de negócio para negócio. Assim, às vezes pagar um CPC muito alto ou um CPA, estou falando, né, técnica que é o nosso mundo aqui, né? Sim. Um custo de aquisição muito alto, para algum negócio vale muito pouco a pena, para outro negócio talvez valha a pena se você olhar o modelo de negócio. Então, é importante você ter um objetivo central com métricas globais da empresa e ter confiança que cada área especialista está fazendo o seu trabalho e que elas realmente objetivam atingir essas metas globais. E daí cada área tem suas próprias métricas que vai apoiar isso para mensurar. Sim, e eu te fiz essa pergunta justamente porque no meu mundo hoje, só dando um pouquinho de contexto, tanto do lado da agência como do lado do cliente, existe uma grande dificuldade de traçar um objetivo e olhar só para ele. Por quê? Eu rodo uma campanha, eu falo para o cliente, essa campanha aqui, o objetivo é vender, fundo de funil vai só vender com ROAS de 10. Beleza? Beleza. Mês seguinte, a gente bateu o ROAS de 10, ele vai me reclamar que o CTR caiu em 15%. Ou que o CPM subiu em 22%. Cara, não faz sentido.
E o oposto também é válido. Quando o cliente fala, mantém o ROAS 10. A agência, eu já vi muita agência fazer isso, bateu 8. Falar, o cliente bateu 8, mas olha como o CPM melhorou, mas olha como o CPC melhorou, sabe? E acaba que você tem tanta métrica hoje no digital, que muita gente acaba usando isso como muleta justamente porque não bateu ali certinho, não combinou certinho isso antes. Eu posso... Desculpa. Eu vou... Esse lado eu acho que é o mau uso das métricas. Com Que certeza. aí é o que você falou, você vai usar uma justificativa aparentemente racional, porque tem um número para justificar que apesar daquilo, isso aconteceu, né? Mas aí eu acho que é aquele desafio, assim. Tava lendo até um relatório que acho que era da YouPix, que fala que acho que 1/4 dos marqueteiros que contratam influenciadores não definem o objetivo da campanha. Então assim, começa aí, né? Mas, e eu acho que é um desafio da nossa disciplina mesmo, assim, não é todo mundo que tem a fluência das métricas, etc. Mas existe essa prática que eu acho ruim, que é de você fazer uma coisa e definir o objetivo depois. Porque que nem você falou, bom, beleza, combinamos, é isso aqui, não é? Bateu. Ah, não, mas por que mudou agora? Por que essa métrica agora é mais conveniente? E aí que eu acho que eu volto um pouquinho para aquilo que eu estava falando, que a maioria das vezes não é sobre a métrica. É sobre a forma como a gestão da empresa acontece, o alinhamento entre quem decide, quem tem a verba, etc. Porque a métrica, ela sempre existe, ela sempre está disponível. Mas é isso, às vezes, se o combinado é quebrado, eu acho que é um grande problema. Eu acho que esse é o ponto, assim, na minha experiência, até me permite sair um pouquinho da parte analítica, né? Porque a gente entra numa parte cultural. Isso. Se você tem uma cultura de punir, de você cobrar e não entender que esse processo, principalmente a gente que trabalha com startup, sabe que o crescimento não é linear sempre para cima, né? Você vai oscilando para cima e para baixo, tem momentos bons e momentos ruins, mas o objetivo é aprender com isso, você fazer um erro rápido, barato, não é que não é errar, né? Mas me permita fazer erros rápidos e baratos para eu aprender e poder melhorar o meu processo. E quando você não tem essa cultura de permitir as pessoas errarem ou se ajustarem ou entregar um cenário que talvez não seja o que você previu lá na frente, e isso é o cenário mais regular, né? Ninguém tem bola de cristal para prever exatamente o que vai acontecer, mas quando você pune isso, o que acontece é que as pessoas tentam provar que o trabalho dela deu certo, indo para outras métricas, para você não está vendo tudo, e sai do combinado, né? Então acho que sim, as outras métricas são importantes, essas pessoas precisam acompanhar, mas acima de tudo, uma gestão onde você permita que entender o processo, por que não atingiu o objetivo e se mantém naquele objetivo fiel e tire resultados porque o mercado mudou, porque variáveis que a gente não controla aconteceram, né? E aprender com isso. Acho que isso é importante para você não ficar trocando de estratégia toda hora e trocando de discurso toda hora, né? É isso. Acho que, de maneira geral, lá na 8D Hubify, a gente... Uma coisa que é processo lá na agência. Qualquer campanha que vai subir tem um objetivo. Isso. E tá na planilha. O objetivo dessa campanha é tal. É CPL, é CPA, é CAC, é CPC. É aquele objetivo. E é um combinado. Se o cliente perguntar de qualquer outra métrica relacionada àquela campanha, a resposta é de maneira educada, falando, não interessa. Porque o objetivo dela está sendo cumprido. Porque se você tem 2, 3 objetivos na mesma campanha, acaba que vira uma zona e nem o algoritmo consegue otimizar direito. É que aí eu acho que tem a diferença da métrica que é o objetivo fim e as métricas de controle, né? Sim. Tem métricas que você vai acompanhar para entender se está indo como deveria. Mas o objetivo fim é esse. Então acho que tem diferença também. Tem métrica que você não vai ficar noiando como objetivo fim. Tipo, a não ser que restrinja o modelo de negócio, o CPC não é uma coisa que você vai ficar hiper noiado. Contanto que entregue volume e o CAC controlado, me parece que está tudo bem. Mas é isso, tem métricas que são termômetros e não são targets, e tem métricas que de fato são objetivos. Então, tem essa diferença, né? Mas é isso, aí você não pode pegar e excluir aquela que era o objetivo e falar, não, mas veja bem, meu CPC tá legal. Não interessa, realmente. Exato. Aí não dá. E geralmente essas métricas termômetro, elas são justamente são as métricas que você consegue mexer de maneira fácil para alcançar o objetivo. Isso. Né? Então, por que eu não alcancei o meu objetivo? Porque dessas 3, 4 métricas do meio do caminho, essa aqui tá ruim porque concorrente entrou com não sei o quê, porque a peça tá assim, mas
todas elas trabalhando para chegar naquele último objetivo. E aí, baseado nisso, vamos falar um pouquinho de casos práticos, assim, quando você consegue juntar direitinho, usar a métrica perfeita, não ter esse monte de métrica no caminho atrapalhando, quando você consegue alinhar a métrica de marketing com a métrica de vendas, com a métrica de negócio, ter tudo muito bem alinhado, conta um pouquinho pra gente de como que foi a experiência de vocês e o que vocês conseguiram de trazer isso de resultado. O que você acha, Lucas? Olha, quando você fala disso, eu lembro de um cliente que eu tive na época do Google, que era o seguinte: boom de fintech, né? Tinham poucas, brincadeira, tinha muitas fintechs, e a galera era de investimentos. E aí eu sentia que eles já estavam um pouco mais maduros e o objetivo deles não era só abertura de conta, porque tinha muitos caras que é só abertura de conta, não importa depois. Mas eles já estavam assim, não, eu quero que seja um cara que entra e deposita X mil reais de dinheiro. Aquele era o objetivo. Só que quando a gente estava fazendo as campanhas, aquele objetivo não estava rolando, né? E aí o que a gente começou a investigar, né, com o próprio usuário para ver por que motivo que o cara abria a conta e não depositava. E a gente percebeu que era um lance de percepção de marca mesmo. Porque como tinha muita fintech e eles também eram dos players novos, a galera tinha receio de botar grana. E aí o que a gente fez? A gente começou a fazer campanha de YouTube usando criativos que passam mais credibilidade. Então, por exemplo, o objetivo fim sim era mais depósito, mas o veículo era YouTube. Então era, por exemplo, o founder dando palestra num lugar legal, às vezes que rodava em PR. Então tinha até um dos investidores, ele fala, por que eu coloquei X milhões de reais, virei sócio dessa empresa, porque eu acredito nisso. Então a gente percebeu que criativos se passavam credibilidade, davam mais segurança para a pessoa depositar grana. Então assim, não é sobre o formato, é sobre pessoas do outro lado que tinham receio de passar dinheiro e como se resolve isso com mídia, né? Mas, de novo, isso só deu pra gente chegar nessa conclusão porque a métrica era depósito de grana e não conta aberta. Porque conta aberta é isso, né? Coloca lá no Google Ads, no Meta Ads e lasca dinheiro que vai abrir a conta. Mas pra eles era outra coisa. E o que resolve também não é mais só campanha bruta, né? Só promoção, taxa mais barata, não era isso. Era mais uma questão de percepção. E aí a gente começou a virar o jogo com eles. Então eu penso muito nesse case, assim, de como você pode usar a mídia de N formatos, mas sempre calcado nesse objetivo fim, né? Que é o cenário desses caras. Boa. E pra você, Eric, o que você já passou aí na sua experiência? Ixi, bastante coisa. Erros e acertos. Eu acho que, olhando um pouquinho, falando de métricas, né, nesse assunto de métricas e como é importante entender o modelo de negócio. A gente trabalhou junto em parceria no e-commerce de cosmético, né? E cosmético é uma coisa que tem recompra, principalmente no mercado masculino. O mercado feminino gosta de testar, de experimentar, de conhecer novos produtos. O mercado masculino tem um comportamento mais fiel. Talvez por preguiça de a gente querer explorar novas marcas, né? Mas o que a gente percebe é que uma vez escolhido a loja, o produto que você quer, um público masculino costuma, né, não ter trabalho com isso e repetir o consumo do mesmo produto. E isso definiu muito a estratégia de marketing e investimento para a gente, porque num determinado momento a gente percebeu que talvez o prejuízo de se conseguir um cliente novo na compra do e-commerce que vendia cosmético e produtos de cuidados pessoais para um primeiro pedido não fazia sentido. Eu estava pagando e o que eu investi em marketing não cobriu a receita que esse cliente trazia. Mas, por outro lado, uma vez fidelizado esse cliente, o cliente não precisa de um investimento de marketing de novo para fazer a recompra. E o lifetime value dele, o LTV, que era bem longo, né? A gente usa alguns cosméticos com recompra constante, desodorante, por exemplo. Então, você entende que vale investir e pagar um CPA, um custo de aquisição, um CAC muito alto, se por acaso nas recompras esse cliente for refazer a compra com um custo muito baixo de investimento em marketing, e no longo período você claramente compensava e financeiramente era rentável. Outro modelo que não, talvez agora eu peguei um modelo oposto onde não funcione tanto, hoje eu estou na indústria de pneus. Quanto que a gente troca de pneu ao longo num carro? Não é a frequência de um desodorante. Talvez você investir para conseguir um cliente que dê prejuízo no primeiro pedido, mas que consiga ao longo do tempo
te trazer esse retorno, vai levar 10 anos para ele fazer 5 pedidos, né? Porque o tempo de troca do pneu do veículo é muito longo, né? O tempo de recompra. Então, é um modelo de negócio diferente, onde talvez eu precise realmente trazer rentabilidade no primeiro momento. Isso são vários exemplos. A gente pode pensar, como eu falei antes, de ter produtos com portfólios e com margem diferente, onde um determinado produto ele pode não ter uma melhor margem, eu posso tentar fazer um ROAS menor, mas é um produto carro-chefe que representa muitos valores da minha marca, a proposta de valor da minha marca, e outros produtos que são produtos que vêm junto no cross-sell, são produtos com melhor margem, eu posso talvez, né, pedir um ROAS melhor ou pior. Então a gente tem, dependendo do modelo de negócio, você pode escolher estratégias diferentes e as estratégias diferentes vão trazer indicadores e métricas diferentes ali para você ter sucesso. Hein? Boa. E eu acho que nos últimos anos, de maneira geral, tem um boom no mercado que é um boom de inteligência artificial. Para tudo. Né? Hoje, em qualquer lugar que você vai, tá todo mundo falando de inteligência artificial. Quando a gente fala do nosso nicho específico, para mídia paga e métricas, como que vocês acham que isso vai influenciar positivamente ou negativamente? Qual que é a opinião qual que é a sua opinião, Lucas, em relação a isso? Para métricas especificamente, eu ainda tenho dificuldade porque o hype atual é mais AI generativa, né? Sim. E mensuração não é necessariamente sobre criação de dados, né? É mais sobre captura e análise dessa galera. Sim. Então eu diria que para métricas o hype já foi. Era a época de machine learning. Que quando entrou Isso. machine learning em mídia paga, em GA4, Isso. em tudo isso. Então eu não sei se necessariamente a IA generativa ela tem esse impacto. Eu vejo mais impactos em consistência de criativo, se conseguir fazer replicabilidade das coisas, às vezes até otimizar trampo criativo de marketing, né? Tipo, sei que tem times que antes faziam storyboard desenhando, né? Storyboard de campanha. Uhum. Agora não, já pega para IA, dá umas ideias e tal. Mas para dados eu acho que não necessariamente. Acho que já foi essa onda que é principalmente usar machine learning para você... Por exemplo, quando a gente reduziu a quantidade de cookies no mercado, e essa redução ela continua, né? Tem parte das conversões que elas não são mais factuais. As conversões são inferidas. Sim. Então, de novo, talvez é mais nisso, mas eu acho que essa onda meio que passou já. Talvez, não sei se já ficou mainstream para todo marqueteiro, mas o impacto de usar a estatística para você conseguir predizer ou entender o impacto de campanha, eu acho que é uma das práticas que as top big techs já traziam, assim, né? Mas eu acho que ele se intensifica porque você vai ter menos dado para usar. Então, só a mensuração factual, eu acho que ela vai ter que ser mais complementada com inferência causal, com análise estatística, que não necessariamente é o IA generativo, mas bebe muito da fonte de machine learning, pelo menos, né? Que hoje no mercado existe uma generalização do que é IA, né? Na verdade, hoje quando a gente fala IA, existem vários componentes IA, né? IA generativa é um tipo dele, mas sim, acho que machine learning, que foi o primeiro a conseguir tirar proveito, que é um dos mecanismos que está por trás do IA, foi um dos primeiros a se beneficiar disso. Hoje, se você é uma empresa bastante madura e você não utiliza ainda, acho que você já está atrás do mercado, né? Já passou o tempo de você estar com esse processo dentro de casa. Mas voltando agora um pouco ao IA, né? Que eu acho que e olhando o boom que foi esse 1 ano e meio, né, que aconteceu com a democratização da tecnologia de IA generativa, acho que é o grande boom. Acho que vir numa empresa numa feira de tecnologia e não falar de IA hoje parece proibido, né? E uma coisa que eu acho assim IA vai pelo menos vou voltar nas operações de e-commerce, né? Não utilizar a inteligência artificial é perder produtividade e competitividade. A IA, para processos rotineiros e processos produtivos, ela realmente faz uma diferença, e saber utilizar isso de verdade. A gente democratizou essas ferramentas. O custo, né, de aquisição de uma ferramenta dessa é muito baixo comparado com um time que você tem que montar para produzir uma coisa num tempo muito mais longo. Então, combinação, utilize IA para isso. Acho que você
está conseguindo um negócio muito mais rentável se você for capaz de usar IA nos seus processos produtivos. Agora, uma coisa que é importante é que IA generativa no processo produtivo funciona bem, mas vou defender o meu lado de marketing agora. Marketing é um processo humano, né? Marketing é um processo de decisão humana e cada humano tem o seu valor, se aquilo, um produto, um serviço tem valor ou não, é uma percepção muito individual. Então, ainda assim, se você for praticar marketing, vai passar por um processo humano que a IA generativa não vai resolver ainda, pelo menos agora. De falar como que esse produto tem valor. O processo de questão do cliente, né, de você atender um ser humano, é um processo que eu vou voltar lá na base do marketing, né? É um processo empático, de você entender o cliente, entender os valores dele, e isso IA não faz. Ter esse processo empático de falar, poxa, eu entendo que esse produto tem valor para uma pessoa e não tem para outra, como essa pessoa valoriza para tomar decisão de compra, é uma coisa muito de um processo de pesquisa empática. Tanto é que os processos são qualitativos, as pesquisas são mais qualitativas que quantitativas para isso. E talvez IA não vai te ajudar tanto nesse processo. Ele vai depois que você definiu o que você vai fazer, eu preciso fazer um criativo, uma campanha, um texto, produzir, editar vídeo, eu uso IA bastante, mas são nos processos produtivos para ganhar tempo e economizar recurso. Eu uso IA para fazer ata de reunião, eu uso IA para fazer criativos, para editar vídeo, para pegar um podcast e separar em vários stories, né, em capítulos menores. Nesse processo, eu acho que quem não está utilizando IA está gastando recurso a mais para isso. Mas na estratégia ainda, eu acho que é um processo, principalmente quem trabalha com empresas onde o processo é decisão muito humano, vareja muito isso, o IA ainda não vai funcionar sozinho sem um processo humano, né? Uma decisão estratégica humana. Eu lembrei mais uma. Na verdade, pode ajudar sim. A gente já está experimentando isso. Mas assim, quando eu pego o cientista de dados lá do nosso time, cara, ele olha um gráfico, às vezes ele até prefere olhar uma tabela do que um gráfico, né? Mas a gente que é marqueteiro, cara, às vezes ajuda se alguém te ajuda a interpretar um gráfico. Então, tem alguns usos de AI que são interessantes, que você pode pegar um gráfico mais complexo, você pede para ele ler, interpretar e já trazer pelo menos o descritivo. Às vezes ali tem um ganho legal. Porque nem todo mundo de marketing tem o background analítico. Então só da pessoa pegar e falar assim, cara, o que esse gráfico me diz? Me descreva. Já é legal. Você fala, você tinha uma tendência aqui era menor, isso aqui aumentou, tal. Opa, já ajuda. Então uma das coisas que eu tenho visto é isso, você usar a AI mais para interpretar, não tirar grandes insights que requerem combinação e contexto e ser humano, mas me ajudar nesse gráfico. Aí para dar uma viajada. Será que a gente precisa do gráfico? Talvez não. E se eu pegar e mandar no chat lá, qual que foi o negócio que mais converteu na última semana? E ele me dá a resposta. Pô, legal. Então aí talvez tenha ganho. É isso, eu particularmente eu acho que faz muito sentido, eu gosto de usar mais para decisões de uma variável. Uma ou duas variáveis, que são as decisões mais simples, que ele tem o contexto, ele tem as informações, ele fala, cara, qual foi o produto que mais vendeu, qual foi o melhor dia do mês, qual não sei o quê, que só tem uma variável. Uhum. E aí eu concordo que o problema começa quando ele tem 1.500.000 variáveis, né, que nem o Eric mais falou. difícil. Exato. E aí, Eric, me conta um pouco, você como trabalhando em cliente de maneira geral, muitas vezes você já internalizou o serviço de mídia ou de métricas, alguma coisa assim, e muitas vezes você já externalizou para alguma agência. Eu aqui como agência, você como cliente, como que funciona? O que você leva em consideração? Quando que você prefere terceirizar? Quando que você prefere internalizar? Como que funciona isso? Primeiro, a gente, se quer uma operação de excelência, precisa ter os melhores especialistas com a gente, seja terceirizado ou na equipe interna. Então, esse é um ponto importante. E o mercado é bastante competitivo. Na verdade, o nosso mercado, né, e a busca por talentos muito bons é bastante competitiva. Esse é um ponto importante. Então, internalizar uma pessoa e ter um esforço disso, né, de conseguir internalizar uma pessoa que tem um know-how muito bom, mas tem um esforço de manter também essa pessoa dentro. E o mercado nosso, né, com pessoas que trazem resultado, o mercado
vem buscar as pessoas, vem fazer propostas para os seus colaboradores. Eu acho que esse é um ponto importante para você pensar nas vantagens e desvantagens, porque na hora que você perde um recurso desse, conseguir repor um recurso leva tempo, e esse tempo pode ser a receita perdida. Nesse ponto, e foi por isso que a gente escolheu muitas vezes, eu escolhi muitas vezes trabalhar com terceiros de muita confiança. A gente trabalhou em 2 operações, né, diferentes, e foi por isso que eu fui falar com você, né, para trazer para as operações que eu tocava. Foi importante porque eu não queria correr esse risco de alguém do concorrência ou mercado vir trazer. Eu sabia que estando numa agência especializada, que tinha mais de uma pessoa ali, se por acaso eu perdesse um recurso importante, existia um outro recurso de backup que eu como empresa não posso ter, porque custa caro para mim fazer um backup e deixar parado, né? Fora as questões de gestão de pessoal e motivação que, né, não deixar um recurso parado. Mas nesse ponto eu acho importante. Outras vantagens. O nosso muito, muito dinâmico, né? A ciência do marketing digital e a tecnologia como vem acontecendo, a gente está falando de IA generativa. Praticamente isso é um acontecimento de um ano e meio para cá. Se você fosse 2 anos para trás, isso não estava disponível para a gente de forma democrática para operações médias, só para grandes big techs, Google, Facebook. Então, conseguir toda hora se atualizar é muito importante. E daí, você ter um parceiro que atende várias empresas, que tem relacionamento com as grandes plataformas e tem permissão para entrar e discutir o avanço da tecnologia dentro do Google, dentro do Facebook, coisa que talvez no meu tamanho de empresa não consiga, né, não tenha esse espaço, é muito importante, porque a dinâmica muda muito. Por exemplo, a gente estava discutindo antes um pouquinho sobre 2 tipos de campanhas, PMax e Demand Gen, que hoje são as campanhas que talvez estejam fazendo mais sucesso dentro do Google Ads. São campanhas super novas. Demand Gen tem 1 ano e meio, acho que, né, também é uma campanha que... PMax também era uma campanha que veio substituir Google Shopping, que para mim, como varejo, era a campanha mais importante, e ela foi sendo substituída. Ter essa capacidade de atualização, conhecer isso, porque o mundo é muito dinâmico. Se você tem um profissional que não acompanha, que não tem tempo, porque ele está focado nos objetivos do seu negócio, e não tem tempo para se atualizar, em 3 anos você está, né, muito atrás da concorrência. Então tem vários motivos ali, de questão de gestão de pessoas, gestão de time, de atualização, de ter uma empresa que está atendendo 30 nichos diferentes e consegue, por exemplo, ver fenômenos num negócio que talvez eu precisasse fazer muitos testes até entender como funciona um algoritmo, e de repente uma empresa que tem a possibilidade de testar isso, né, em larga escala e trazer o aprendizado mais rápido. E no nosso mercado, teste é muito importante, teste AB é muito importante. Então eu vejo grandes vantagens nisso, como também vejo vantagens. Se você é uma empresa que tem muita necessidade de manter o conteúdo interno em sigilo, porque é uma indústria que tem dados muito sensíveis e não pode sair, e você é o único no mundo, talvez você precise de uma equipe interna, né? Mas você vai pagar por isso, né? Talvez pague caro. E complementar só com uma única coisinha. Eu acho que quando você internaliza, se você contratar um bom analista para operar, não necessariamente ele vai fazer uma boa estratégia de mídia. E para você contratar alguém para fazer uma boa estratégia de mídia, muitas vezes esse cara vai ficar ocioso. Porque ele vai desenhar a sua estratégia e o que ele vai fazer nas outras 100 horas do mês. Então, acho que acaba sendo também uma outra vantagem. E, de maneira geral, acho que é isso, gente. Muito obrigado por compartilhar aqui toda a experiência de vocês. Como que o pessoal acha vocês, Lucas? Qual que é seu Instagram, LinkedIn, Twitter? Tá boa. Meu Instagram só tem gato e comida, então acho que é mais interessante. LinkedIn, pode seguir lá, Lucas Iocota, segue o Purple Metrics também. Purple Metrics aí tem conteúdo em todo lugar. TikTok, LinkedIn, Instagram. Aí segue o Purple lá, que tem bastante conteúdo massa. E como que a gente acha, Eric? Eu acho que para mim melhor LinkedIn também. Apesar de estar mais de 10 anos no marketing digital, sou um cara que viu muita coisa mudar. Eu optei pelo menos manter minha rede social, minha rede profissional bem atualizada, mas minha vida pessoal eu sou um pouco mais reservado. Então me acha no LinkedIn. Depois eu acho melhor o pessoal colocar na tela como escreve meu nome, que é Eric Yona Yama, então... Pra mim tá tranquilo. Não vou soletrar. Estamos acostumados já. Estamos acostumados aqui, né?
Exato. Mas me acha no LinkedIn que vai ser mais fácil. Perfeito. E, gente, esse foi mais um No Time for Gurus, direto do RD Summit 2024. Obrigado aí pela atenção de todos. E também não esquece de seguir a gente no Instagram, seguir a gente no YouTube, Instagram. Obrigado e até a próxima.